capítulo 21, a partir do versículo 29. Amém? Quem achou, diz amém? Amém. Quem não achou, escola dominical. Vamos aprender. Lucas 21, versículo 29, então diz assim a palavra do Senhor: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: veja a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Amém? Você pode se sentar. Amém, Jesus. Semana que vem a gente vai falar novamente de uma outra parábola da figueira que secou. Mas essa parábola, Jesus ele dá o exemplo da figueira como dá o exemplo de qualquer outra árvore. Porque naquele tempo não havia clima-tempo, naquele tempo não havia o acesso à internet para você pesquisar para saber vai chover, não vai chover. Hoje em dia você tem um calendário, você tem as marcações para as estações do ano. Hoje em dia você tem acesso, você sabe perfeitamente se está mudando uma estação ou não, está saindo a primavera, está saindo o outono, está entrando o inverno, está entrando o verão. Hoje em dia a gente sabe, a gente acompanha, existem diversas formas, mas naquele tempo e até um certo tempo atrás, as coisas eram feitas baseadas na visualização da natureza, ou seja, a natureza demonstrava as mudanças de estações, mudanças de tempo, se iria chover, se não ia, se no dia seguinte iria fazer sol, se não ia, se a pescaria iria ser boa ou não ia. Ou seja, tudo era uma questão da visualização, porque a própria natureza dava os seus sinais. Então é dentro desse contexto que Jesus conta essa parábola, fazendo essa exortação à vigilância. A parábola, na realidade, ela vai até o versículo 32. Mas eu recomendo aos irmãos ler todo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, principalmente a partir do versículo 7, quando Jesus começa exatamente a falar dos princípios das dores, das coisas que vão suceder no final dos tempos. Jesus ele é questionado e ele começa então a falar das coisas que vão começar a acontecer e que a gente precisa estar ligado de que o tempo é chegado, de que o tempo do fim está bem próximo. Uma das coisas que é falado no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, principalmente no Evangelho de Mateus, é que a palavra de Deus ela seria espalhada, ela seria pregada em todos os cantos da terra. E em todos os lugares da terra essa palavra seria levada. E durante muito tempo essa palavra ela ficou presa, cercada ali no norte da África, sudoeste da Ásia, sul da Europa, se estendeu um pouco pela Europa, e só a partir do ano de 1500 e alguma coisa, mais propriamente falando, depois da Reforma Protestante, que essa palavra começou realmente a ser espalhada. Foi através de John Wesley que começaram realmente as investidas missionárias, levando propriamente a palavra. Então a gente viveu aí de Jesus 15 séculos de um movimento embrionário, um movimento preparatório. Hoje não. Hoje essa palavra ela alcança, e a internet ela está aí para isso, ela alcança
de uma ponta a outra do mundo, em questões de segundos. Uma coisa que aconteceu lá na Nova Zelândia, exatamente do outro lado do mundo. Se você olhar o globo, a posição no Brasil, mas teve um episódio essa semana na Nova Zelândia, questão de minutos. Aqui no Brasil a gente já estava sabendo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido lá. O mundo hoje vive assim. Então isso já foi um anúncio das coisas que Jesus falava. Isso era uma das coisas que Jesus anunciava, de que o fim estava próximo. Perguntavam para Jesus: e como vai ser no fim? Ele dizia: vão acontecer terremotos, maremotos, vão começar a suceder, fogo do céu, aconteceu um monte de tragédias. E aí perguntaram: é o fim? Jesus: ainda não é o fim. Mas ele começa a dizer dois detalhes importantes que apontam para o fim. E a gente precisa entender isso para a gente entender a exortação de Jesus aqui nesse texto que a gente leu. Isso é importante a gente ler. Se os irmãos lerem Mateus 24, versículo 12, Mateus 24, versículo 12, é um texto maravilhoso que a Bíblia nos relata a respeito das coisas acerca do fim. Mateus 24, versículo 12. E o texto ele diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é a iniquidade? É o oposto da equidade. E o que é a equidade? A equidade é o símbolo da justiça, é a igualdade. Só há igualdade e respeito, querido, onde há educação, onde há consideração do outro como superior a você mesmo. Só há respeito quando você entende a opinião, entende a posição, e você respeita que a pessoa tem o direito dela de ter uma opinião diferente. Só há igualdade e justiça quando eu entendo que o meu direito acaba quando começa o do outro. O meu direito, todo mundo tem seus direitos, mas os direitos do ser humano, eles não são ilimitados, eles têm limite. O meu direito termina onde começa o do outro. Então isso é equidade, isso é o respeito. Se os irmãos prestarem atenção, a gente já está começando a viver um tempo onde todo mundo quer os seus direitos, mas os direitos das pessoas são ilimitados. Não importa o direito do outro, não importa o que o outro quer, não importa o que o outro pensa. É o que eu penso, é o que eu quero e acabou. É uma imposição, eu imponho a minha vontade, não importa o que o outro pensa. Isso não é equidade, isso é iniquidade. Esse é o ambiente da iniquidade. O que Jesus está falando em Mateus 24, 12, é que essa iniquidade, ou seja, essa vontade exagerada e desesperada pelos direitos, sem limites, sem respeito do limite do outro, sem respeito ao ambiente do outro, sem respeito à geografia do outro, sem respeito à vontade do outro, esse desespero pelo próprio direito iria se multiplicar na terra. Não era assim até uns 60 anos atrás. Os mais antigos aí lembram disso? Ou quem estudou história, quem era estudante na década de 60 sabe muito bem disso. Aí tinha um aluno que levantasse a voz para o professor em sala de aula. Aí tinha um aluno que desrespeitasse o colega perante um professor em sala de aula. Hoje em dia ele taca, xinga o professor, taca de tudo em professor em sala de aula. Princípio da iniquidade. Jesus está falando que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, todo mundo reivindica os seus direitos, todo mundo quer ser ouvido, mas não quer ouvir, todo mundo quer ter a sua voz, mas não quer escutar a voz do outro. Quantas pessoas, queridos, excluíram
de Facebook, de grupos de WhatsApp, por causa de desavenças políticas. O que significa isso? A exclusão de alguém no Facebook ou a sua própria exclusão de grupos do WhatsApp por causa de desavenças políticas. O que significa isso? Iniquidade. Isso é um símbolo de que a iniquidade está se espalhando. Por quê? Porque eu não aceito uma opinião contrária à minha, então eu saio do grupo, então eu excluo a pessoa do meu Facebook, então eu deixo de seguir a pessoa, então eu não quero saber da pessoa. Mas às vezes aquela pessoa está passando por um problema de saúde, por uma situação difícil, e aí você já não tem mais contato, você já não tem mais acesso. Multiplicação da iniquidade faz isso. É o tempo em que a gente está vivendo. São as épocas em que nós estamos atravessando. É essa geração que a gente atravessa. De pessoas que ignoram o outro e não estão nem um pouco preocupados. Não importa, querido, qual é a cor da bandeira que você quer levantar, o que você pensa. Se você quer levantar, levanta agora. Você está falando da tua vida, você está precisando de emprego, você está precisando de uma cesta básica, você está precisando de uma ajuda. Independe da sua posição política, é ser humano. Está precisando de um apoio psicológico, é ser humano. Quantos alunos estão em escola e acontecem essas catástrofes? Isso não acontece de um dia para o outro. Não, vou excluir fulano porque ele só pensa nisso, está precisando de ajuda. Eu vou me afastar, está precisando de ajuda. Procura ajuda, leva ajuda. É o tempo da iniquidade. E a exortação que Jesus faz é: olha, vocês sabem identificar os tempos, vocês sabem olhar para a natureza e identificar que está chegando o verão, está acabando o verão, está chegando o inverno, está acabando o inverno. Então eu preciso estar atento. E a exortação que Jesus faz é essa: olha, assim também, no versículo 31 de Lucas 21, assim também, ou seja, desse mesmo jeito que é observando, desse mesmo jeito que é vendo os sinais, desse mesmo jeito que é tentando identificar para onde o caminho está apontando, desse mesmo jeito, fica olhando as coisas que estão acontecendo. E aí uma das coisas que Jesus fala é essa: olha, fica de olho na multiplicação da iniquidade. O amor está se esfriando. Você quantos se lembram aqui do desenho que tinha, mas era na minha época, né? Os Thundercats. Thundercats tinha uma figura que era quem se lembra do Thundercats aí? Levanta o Thundercats? Tinha uma figura que era o mal no desenho animado, que era o Mun-Ra. Você lembra do Mun-Ra? Né? Aquele ser de vida eterna, que aparecia, se transformava, aquela múmia decadente. Né? Lembram disso? Tem gente que no Facebook é igual ao Mun-Ra. Parece que aquela pessoa ela não te segue, não vê nada do que você fala, mas se você posta um negócio político, você bota lá um negócio a favor. Tem vezes que eu boto, não é nem que eu tenha a plena convicção, não. Eu boto para dar umas catucadas mesmo, para ver se desperta os Mun-Ras do Facebook. Mas como aparece Mun-Ra, as formas decadentes já começam a se levantar e fazem um monte de comentários só se mudar alguma coisa política. Agora põe alguma coisa relacionada à tua saúde. Os Mun-Ras voltam à múmia, voltam para a tumba, não aparece ninguém, a não ser aqueles que só comentam mesmo, aqueles que já comentam no dia a dia, aqueles com quem você já tem conhecimento. Mas aqueles que se levantaram por causa de uma posição política, voltam para o seu túmulo e voltam à posição de múmia. Às vezes nem lê, né? Tem gente que eu acho que já abre o Facebook procurando quem é que está falando de política, quem é que está falando do Bolsonaro, quem é que está falando de não sei o quê, acontecendo não sei o que. Tem gente que só procura isso, não vê que às vezes tem alguém dando sinais, ou está precisando de uma ajuda perto de você. Tem uma brincadeira que o pessoal coloca no Facebook aí, né? Olha, faltou luz, acabou a internet, achei o meu filho que estava desaparecido há um tempão. Porque fica cada um às vezes dentro da mesma casa.
mas não contam os seus problemas um para o outro, não são capazes de conversar um com o outro. O ser humano está vivendo assim, a ruindade. O ser humano está ficando cada vez pior. Sabe por quê, querido? Porque a iniquidade está se multiplicando. A iniquidade está sendo difundida. E a gente pode ter esperança em presidente, governador, prefeito de Colatina, né? O cara é uma figuraça. Admiro muito aquele homem, figura, aquele cara, prefeito de Colatina. A gente pode ter essa esperança, mas queridos, a gente precisa cair na realidade. É daqui para pior. É daqui para pior, porque o ser humano está assim. O ser humano não quer escutar o outro. O ser humano não quer mais prestar atenção no outro. O ser humano não quer olhar nos olhos do outro. Por pessoa falando, pregando e parando para ouvir, querido. É por isso que as igrejas estão sendo combatidas, porque ninguém mais quer perder tempo parando para escutar. Esse é um dos sinais que Jesus fala. Iniquidade se esfriando, ou iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando, o amor ao próximo, o cuidado, a preocupação. Está faltando, falta tempo, falta condições, falta vontade, falta o amor. E aí aqui os versículos antes do capítulo 21 de Lucas, versículo 20, Jesus fala assim: olha, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Esse é um outro indicador. Jesus manda, fica de olho em Jerusalém. Verão Jerusalém sitiada de exércitos. Porque Jerusalém hoje está vivendo aquele tempo que Jesus tinha anunciado, que ela seria pisada por gentios. E quando se completasse o tempo dos gentios, quem são os gentios? São os não-judeus, que visitam Jerusalém, visitam Israel o ano inteiro, todo ano, pisando Jerusalém, cumprindo exatamente aquilo que Jesus falou, querido. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. A palavra de Deus não falha. O que Jesus falou aqui, passa o mundo inteiro, mas a palavra de Deus não vai passar. E aí esse tempo dos gentios, dos não-judeus, está se completando, até que a palavra de Deus alcance todos. No dia que alcançar, Jerusalém será sitiada, o amor já terá praticamente acabado de quase todos. E aí está chegando o fim. E por que a gente precisa entender isso? Porque essa é a exortação de Jesus aqui em Lucas capítulo 21. Vigilância, porque o tempo está próximo. E aí a partir do versículo 34, eu gosto... Nem todos os textos ficam legais na nova tradução da linguagem de hoje, mas esse texto aqui a gente, na NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, quem tem essa versão aí, diz o seguinte, no versículo 34 de Lucas 21: e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Uma vez, alguns jovens pararam para me perguntar: ah, pastor, eu quero que você diga assim, me mostra na Bíblia que diga que não pode beber. Uma vez que o Márcio falou: pastor, estou meio complicado com as pessoas aqui que querem conversar sobre dízimo. E estão falando que dízimo não está na Bíblia. As pessoas vieram: me mostra na Bíblia que o dízimo tem que ser dado. Não foi? Lembra disso? Os camaradas foram lá para o sul, né? E a gente fez uma roda aqui para poder explicar. O que significa isso? Isso significa o seguinte, para você entender esse versículo 34. Quando a pessoa pergunta assim: eu quero achar na Bíblia que diga que eu não tenho que beber, significa que ela está colocando a bebida acima de Deus. Ela só quer um respaldo para continuar bebendo, para Deus não ocupar o lugar, porque a bebida está
em primeiro lugar na vida dela. Quando você me mostra na Bíblia onde eu não tenho que dar dízimo, a pessoa já só quer um respaldo para continuar pecando e deixando de dar o seu dízimo, de dar a sua oferta. Quando a pessoa afronta e começa a falar isso, você já começa a identificar o que essa pessoa quer é só o álibi. Sabe o que é o álibi? É aquela coisa assim, eu vou continuar errando, mas pelo menos pastor falou que pode. Pastor disse que não tem problema. Pastor disse que a Bíblia não proíbe beber. Pastor falou. Pastor falou. Se pastor falou, então está falado. Por quê? Porque o cara quer beber. E realmente a Bíblia não proíbe terminantemente a bebida, mas o que Jesus está falando aqui, e eu gosto dessa versão da Nova Tradução, olha, fique esperto, não permita que pelo fato de estar bebendo, de estar querendo se divertir, isso te afaste, vai te esvaziando, e Deus não esteja no primeiro lugar na tua vida. Porque se a bebida, se a orgia, se a mulherzinha, se a musiquinha, se o não sei o que, se o não sei o que lá, é menos importante do que Deus na tua vida, não vai ter importância nenhuma você largar essas coisas. Você não vai sentir peso nenhum em largar isso e correr para Deus. Ficar alerta, é isso que Jesus está falando. Nada disso pode ser mais importante na tua vida, porque quando isso começa a ocupar na tua vida importância maior, esse é o teu Deus. O teu Deus é a bebida, o teu Deus é o dinheiro, o mamon, que é o que a Bíblia fala no Antigo Testamento. Meu Deus está no meu bolso, o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o meu copo de cachaça, o meu Deus é a minha bebida, o meu Deus é a farra, o meu Deus é a pornografia, o meu Deus é a imundície, o meu Deus é a traição, o meu Deus é o adultério, o meu Deus é a lascívia, o meu Deus é a prostituição. São os deuses porque estão ocupando o lugar de Deus no coração. Porque quem quer colocar Deus no coração, Pedro, não fica querendo álibi para continuar fazendo o que está errado. Se entrega a Deus e vai. Se entrega a Deus e vai embora. Eu vejo personagens na Bíblia, como por exemplo Maria Madalena. Era uma prostituta que tinha homens à vontade, e pelo que a Bíblia relata, era uma mulher linda. Imagina a perturbação na cabeça dessa mulher quando ela decide seguir Jesus. Imagina o quanto sufoco essa mulher não passou. Porque, queridos, a gente precisa entender as épocas. Existe uma coisa em história, quem já estudou história, existe uma coisa chamada anacronismo, que é você querer entender o passado na mentalidade de hoje. Não, você tem que entender a mentalidade antiga para você entender aquele acontecimento do passado. Você não pode raciocinar o passado com os pensamentos que você tem hoje. Depois de tantas revoluções, depois de tantos acontecimentos, a gente hoje, depois do movimento humanista, depois de vários movimentos, a gente não pode querer entender a época de Cristo ou anterior a Cristo com a mentalidade de hoje, com as coisas que já aconteceram, com os movimentos que já aconteceram. Você precisa voltar lá no tempo e entender com as coisas que eles tinham até aquele momento. E até aquele momento, qual era a realidade daquele povo? Não existia uma igreja para eles irem, para frequentar. Era seguir Jesus no deserto, era ficar perambulando para lá e para cá, sol escaldante, 48, 52 graus na cabeça, 55 que chega a fazer lá em Israel, poeira, porque não era asfalto, era terra mesmo, era areia mesmo, e seguindo a Jesus, descansando embaixo de árvore. Imagina que essa mulher não passou. E ela ganhou muito dinheiro, porque a Bíblia diz que ela e a mulher de Chuza eram ajudantes financeiros da obra de Jesus. Ela ganhou muito dinheiro e poderia continuar ganhando. Imagina o sufoco que essa mulher não passaria. Eu já evangelizei prostitutas, e elas não estão lá só por causa do dinheiro. Existe um prazer nessa vida, e que isso é que é mais difícil de largar, principalmente com a quantidade de demônios que começam a fazer parte desse tipo de vida.
Se libertar disso é muito difícil, é muito complicado largar essa vida. Mas quem quer Jesus, querido, não começa a colocar: eu quero Jesus, mas eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar fazendo aquilo. Será que eu posso continuar fazendo? Será que eu posso? Não tem será que eu posso? Umas vezes foram perguntar para Jesus assim: eu quero te seguir, Jesus, então vem e segue. Mas eu quero primeiro fazer isso, eu quero primeiro fazer aquilo. Jesus disse: não é digno de mim, não é digno de me seguir. Larga e vai. Tome a sua cruz e segue. Tomar sua cruz é pegar tudo, querido. Deixa o fardo, carrega ali aquele teu peso, a dificuldade. Mas é difícil, mas eu tenho paixões, mas eu tenho desejos, mas eu tenho vontade. Pega essa cruz, querido, e segue. Olha para Jesus, olha para o alvo, sem olhar para trás. É isso que o autor dos Hebreus vai falar: prossiga para o alvo. E o nosso alvo tem que ser Cristo. E esse versículo 34, Jesus está falando: olha, fica alerta. Não começa a colocar essas festas bebedices, deixar o teu coração sobrecarregado com esses prazeres, com essas alegrias da embriaguez, das preocupações desse mundo, e viver caído. Porque no versículo 36 Jesus fala: vigiai, pois, a todo tempo. De que forma? Orando. Para quê? Para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. E está de que forma? De pé na vinda do Filho do Homem. Não é viver caindo, não é ser um trôpego, não é ser, sabe, aquela pessoa que tropeça sempre. Cair é humano, sim. A gente pode tropeçar. Todo ser humano está sujeito a um tropeço. Aquele que não tiver pecado, querido, é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado. Mas uma coisa é você estar de pé e cair de vez em quando. Outra coisa é você viver rastejando e se levantar de vez em quando. Aí é outra história. Você não pode viver rastejando e se levantar de vez em quando. Você tem que viver de pé. De vez em quando você pode tropeçar. É isso que Jesus está falando: permanecer de pé. Só permanece de pé, querido, aquele que segue para Jesus e fala: eu vou embora, e é esse que eu quero, é para lá que eu vou, é nessa direção que eu vou seguir, porque eu quero ser achado de pé. Isso não pode sair da nossa cabeça, porque pode ser amanhã. Pode ser amanhã que Jesus volte. Pode ser hoje ainda. Quem te garante que Jesus não pode voltar hoje ainda? Eu não posso afirmar que não. Mas eu tenho planos no final do ano. E daí, se Jesus quiser voltar hoje, ele vai voltar, porque, como ele diz lá no livro de Atos, ele é que é o dono de tempos e épocas, e está reservado no Pai, e o Pai é que sabe. E se ele arrebatar a igreja e levar, e acabou. A gente tem que estar pronto sempre. Por isso Jesus exorta a vigilância, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Outra parábola que a gente vai falar, né, das 10 virgens, para que não chegue sobre vós repentinamente, para que não te pegue de surpresa. Esteja pronto, sabendo aquilo que você deixou em Deus, e sabendo: o Senhor me levantou. O Senhor me levantou para uma obra. O Senhor me chamou para fazer algo. E não importa se Jesus voltar hoje ou daqui a 90 anos, mas Jesus me levantou para fazer uma obra. E se for hoje ou se for daqui a 90 anos, eu quero ser achado pronto. E às vezes a preocupação dessa vida não nos permite. E às vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa vida, e às vezes a gente está tão preocupado com coisas. Vocês entendem uma coisa? Eu acho muito difícil faltar no ser humano uma preocupação. Você trabalha demais, você começa a ganhar muito dinheiro, começa a ter preocupação. É época de fazer agora imposto de renda, tem que fazer imposto de renda certo. Meu Deus, e agora? Declaro ou não declaro? O que eu faço? Coloco ou não coloco na declaração? Põe ou não põe? Aí começa a preocupar.
preocupação, tem conta para pagar. E tem a fatura vencendo. E quanto mais você ganha, mais compra você tem, mais gasto você tem. Tudo é proporcional. Não pense, o dia que eu tiver muito dinheiro eu não vou ter preocupação. Vai continuar tendo, você pode ganhar muito, Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a tua vida. Mas não fique esperando o dia que você não tiver preocupação. O que Jesus está falando é que mesmo as preocupações dessa vida, elas não podem ocupar o lugar de Deus no teu coração. Elas não podem ocupar o trono do teu coração que pertence a Ele. A Ele, pertence a Ele. E às vezes, querido, a gente está caído, às vezes a gente está prostrado. E se a gente está prostrado, a gente não está de pé. E se a gente está preocupado, a gente não está de pé. E se a gente já não consegue mais orar, significa que a gente não está de pé. E se começa a faltar palavras, significa que a gente não está de pé. Não dá, querido, para viver essa vida preparado, sem orar. Sem oração não se prepara. Ninguém fica preparado para o dia e a hora sem orar, sem falar com Deus. Amém. Sem dirigir a palavra a Deus. Senhor, eu vou dormir. Senhor, acabou o dia. Deus abençoe essa noite, abençoe minha família, abençoe o dia, abençoe a igreja. Deus cuida dos problemas, Deus resolve. Deus, amanhã eu preciso acordar, eu preciso que meu problema seja resolvido. Senhor, toma a frente. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide disso. Senhor, eu estou preocupado com aquilo. Eu entrego as tuas mãos e vai dormir. Acorda, o que você faz? Deus, estou acordando, obrigado, glória a Deus, louvado seja o teu nome por esse dia. Deus, eu estou entregando o dia, obrigado porque mais uma noite passou. Não dá, querido, para estar preparado sem orar. Não dá para ser crente. Mas eu não sei o que dizer para Deus, eu não sei o que falar. Não dá. Chega. Hoje é o dia que o Senhor está te levantando. O Senhor te levanta para preparar para orar. Começa orando pouco. Começa orando lendo um salmo. Começa orando lendo um versículo bíblico. Começa orando lendo João de 14 a 17. Começa orando lendo um texto bíblico. Começa orando, mas começa. Começa, não para. Deus te levanta para orar. Deus te levanta para seguir em frente. Deus te levanta para olhar para Jesus. Deus te levanta para não desistir. Deus te levanta para não parar. Deus te levanta para não deixar nada ocupar o teu coração com coisas dessa vida que não seja Ele. Deus te levanta para deixar o Espírito Santo entrar na tua vida 100%. Deus te levanta para não excluir ninguém do Facebook nem do WhatsApp. Deus te levanta para falar do amor dele, para levar a palavra dele, adiante, levar o Espírito dele adiante. Amém. Deus te levanta para ser cheio do Espírito. Deus te levanta, o Senhor está te levantando. Até quando você vai ficar ouvindo que você precisa orar, que você precisa largar coisas? Até quando? Amém. Quando será o último dia em que você vai dizer: eu vou deixar tudo e vou seguir para Jesus, porque o tempo está terminando, o dia final está chegando, eu não posso viver essa vida lá e cá, cambaleando, eu tenho que tomar uma decisão, está chegando, está apertando o cerco, o tempo está próximo, querido, está mais próximo do que estava há 60 anos atrás. A gente tem que estar alerta, que nessa exortação de Jesus, fica alerta, não para de orar, ora sempre, entrega a tua família, entrega a igreja, entrega a tua vizinhança, entrega a tua cidade, entrega teu estado, entrega para Jesus. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é espiritual, o nosso reino é celestial. Glória a Deus. Está difícil, querido, pode ser que piore neste mundo. Mas é a hora de você, como cristão, fazer a diferença. Deus está te levantando. Deus te levanta para fazer uma diferença. Deus te levanta para tomar uma decisão. Não é igual a gente faz aqui na igreja, levantar só para sentar de novo, levantar para deitar, levantar para ficar caído. Não, é levantar para ficar de pé. É levantar para seguir, é levantar para andar, é levantar para fazer a obra. É levantar para anunciar que o reino de Deus está próximo.
O reino de Deus está às portas. Não dá mais, querido, não dá mais. E aí o versículo 35 diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Sobre todos. Até quando? Jesus está falando aqui, olha, sabe identificar se está chegando o verão, se está chegando o inverno. Sabe identificar se vai chover, se não vai chover. Tem gente que sabe identificar que vai ter dor de cabeça. A gente convida assim: olha, vem no congresso de mulheres, dia 30 de março, aqui, pessoal, nesse dia eu vou ter uma dor de cabeça, não vai dar para ir não. Tem gente que sabe até adivinhar o dia que vai ter dor de cabeça, o dia que vai passar mal. Vai ter um congresso de homens no final de abril, e nesse dia eu vou ficar gripado. Em abril, faltam 2 meses. A pessoa já sabe que vai ter dor de cabeça. Convida a pessoa para vir no culto domingo e vem. A pessoa já sabe que vai ficar doente, que vai chover, que vai ter visita em casa, e não vai dar para ir não, porque vai ter gente em casa, porque vai acontecer não sei o quê. A pessoa já sabe, mas não sabe identificar que o tempo está próximo, que a iniquidade está se multiplicando e que o amor está se esfriando, que o tempo dos gentios em Jerusalém está se completando, que esses acontecimentos estão só fomentando cada vez mais o desejo pela união das religiões. Está difícil perceber que a gente está caminhando nessa direção. E aí quando anunciarem, está vindo aquele cara que vai vir para dar paz no mundo, esse é o cara, esse é o homem que vai trazer a paz no mundo, pode ter certeza, querido, Jesus já está na porta. Falta muito para isso? Será que falta muito para isso? A exortação de Jesus aqui, querido, é essa: vigia, ora. Deus te levanta para orar. A gente tem que saber falar com Deus. A gente tem que conseguir falar com Deus. Nem que a gente comece com poucas palavras, nem que a gente comece com orações pequenas, mas não para, querido. Não deixa para amanhã, não deixa para orar amanhã. Eu vou querer aprender, eu vou participar de um congresso onde eu vou aprender a orar. Não, eu vou participar de uma conferência onde eu quero aprender a orar, porque depois que eu participar, depois que eu fizer, aí eu vou saber orar. Começa orando hoje. Amém? Amém. Então curva a sua cabeça, comece orando agora. Amém. Curva a sua cabeça. Comece orando, falando com o Senhor. Como está a tua vida e como você quer que Deus haja na tua vida.